levar nosso pensamento ao alto, rogar a espiritualidade superior, força, inspiração, que os bons espíritos nos intuam a melhor compreensão de todos os assuntos a serem abordados, mais uma vez, aqui analisando, né, e esmiuçando essas obras maravilhosas que vêm da espiritualidade superior, através tanto do André Luiz, do Emmanuel, do Chico Xavier, e também pedir que os bons espíritos, os mentores da Casa Lucas de Assis, possam até organizar que outros espíritos possam, né, se agregar, tanto agora nesse momento, como posteriormente, se for o caso, de abordarem também esses assuntos e esclarecendo, sempre interagindo com a espiritualidade, buscando sempre a lapidação espiritual de cada um de nós. Que Jesus sempre nos ampare, que a espiritualidade superior sempre esteja com cada um de nós, nos intuindo, nos inspirando, nos conectando com o mundo superior. Que assim seja. Pessoal, então hoje nós vamos ver o capítulo 20, que é a metade já do livro, né? Então chegamos hoje à metade da Terra e o Céu, capítulo 20, e toda essa história, esse emaranhado, né, de personagens que se revezaram desde lá do século retrasado, mais precisamente na época da Guerra do Paraguai, 1865 a 1870, lá no Paraguai, e os personagens envolvendo tanto do lado do Brasil como fatos que ocorreram lá no Paraguai mesmo. E esses personagens, eles, no processo da reencarnação, tudo, a gente vê aqui hoje, toda essa história que a gente está analisando já há vários capítulos, essa história começou exatamente quando houve uma assistência de um pedido, uma rogativa da Evelina, filha do Amaro e da Odila. A Evelina, que estava com seus dramas pessoais e fazendo pedidos à mãe Odila desencarnada. A mãe Odila não tinha nenhuma condição moral de atender a oração. Toda oração que nós fazemos é registrada no plano espiritual. Alguém na espiritualidade, de forma hierárquica, ou a pedido, ou a direcionamento, acata o pedido e examina. No mínimo que a gente vai receber, por isso que a oração sempre conforta, no mínimo que a gente vai receber é um raio de luz desses envolvidos que estejam a pedido do mundo superior, né, por recomendação superior, e dirigindo o pensamento a nós, e esse raio de luz é que nos conforta. Lógico que, conforme a situação é examinado, e todos os assuntos intricados, muitas vezes esse exame da situação leva a uma intervenção espiritual, como a gente vê em todos esses casos, né, que gerou quantas assistências espirituais, trabalhos espirituais que foram realizados lá do outro lado, no processo do desdobramento do sono. Então, a Odila, que teria recebido e nem registrou, não tinha condição, houve o fenômeno da prece refratária, que foi redirecionada, e quem captou foi o Clarencio, com a assistência lá, tanto lá da Blandina, da Mariana, né? Nos educandários ligados aos personagens. No caso ali, claro que o Júlio, aquele que havia, o jovem, né, que morreu afogado, estava vinculado lá no lado da Blandina, no lado onde a Blandina é responsável por algumas crianças lá, cerca de 12 crianças, e a Mariana também, que dá assistência, que desencarnou, e através da fé dela, que é católica, ela dá assistência a igrejas católicas, né, na espiritualidade. Isso aí ocorre. O mundo espiritual não é espírita e não tem a recomendação de ser espírita. O mundo espiritual, quando é elevado, ele tem um estado de consciência superior que coincide com o Evangelho de Jesus. Não é porque tem que ser cristão. O estado de consciência superior do espírito torna a pessoa cristã. Ela está em sintonia com o que Cristo pregou. Cristo pregou amor, bondade, ser bom.
né? Ah, a doutrina, então as doutrinas religiosas, claro, existem as organizações, os mecanismos que levam ao estado de despertar da consciência de cada um, qual é o caminho que cada um tem para chegar ao mundo transcendental. Então, a gente tem ditames, né? Se segue. Aí, o que, a doutrina espírita facilita é essa questão de melhor compreender a espiritualidade e saber que existe um outro lado, que é o outro lado muito parecido com esse daqui, né? Melhorado ou piorado, né? E compreender o processo da reencarnação e que existem essas experiências que a reencarnação é para evoluir. Então, essa são mecanismos em que nós alçamos o mundo espiritual superior num estado de consciência superior. E é isso que ocorre, né? E vê lá, espíritos, a espiritualidade superior não é espírita. A espiritualidade superior ela é amorosa, ela é cristã, é bondosa, é fraterna, né? Então, isso a gente tem que ter para aprender a compreender isso. Então, o Odila não tinha condição de receber essa oração da Everina e através da interveniência do Clarencio e dos outros, né? E aí houve todo esse desenrolar de assistência. Aí foram a casa do Amaro, aí foi coisa, aí surgiu Antonina lá do outro lado, aí Fernando Pires, aí coisa, Guerra do Paraguai, os outros envolvidos. Toda essa situação, como nós vamos ver hoje, aí chega na Odila e aí tenta assim, vamos fazer também com Odila. Não, não é o adequado. O mais importante era atender a oração da Eveline. Esse era o propósito do atendimento. O Clarice vai dizer no fim. E vai dizer no fim que não é atender a Odila, que é um caso mais complexo, né, e mais difícil, e provavelmente vai ter um desenrolar para ela também depois, mas não com aquele atendimento da forma que eles estavam rotineiramente já habituados a atender com essa forma que até chega desse capítulo. Então, esses personagens todos, né, que a gente viu, tanto da Odila, aí Júlio, filho do Amaro, com a Odila, e aí depois a Zulmira, que já foi Lina, e aí vimos todos esses personagens, né? Mário Silva, que foi lá o Esteves, aí a Minervina, que era mãe do Mário Silva, uma devotada mãe, tinha seis filhos ali e tal. O Amaro, que era o Armando da Lina, né? Então, o Amaro que está ali hoje parece ser o espírito que mais absorveu nessa experiência toda, é o Amaro e a Antonina. Antonina, os que mais absorveram desse processo todo do desencarne daquela época e durante todos essas décadas aí, cerca de volta de 80 anos, entre aquele desencarne e esta encarnação que eles estão vivenciando, os dois que mais avançaram. Claro que não existe assim uma derrocada do Esteves, tem a compreensão dele, vai passar a ser melhor a partir disso e outros que vão ter que retomar o Leonardo Pires que parou no tempo, né? Então, o Leonardo Pires, que foi, né, o avô depois da Antonina, né, e aí na realidade, que foi o avô da Antonina que reencarnou como neta dele, tem aquele distúrbio todo, está sendo preparado também para ele a reencarnação. Todo esse processo aqui vai aliviar todo esse conjunto de espíritos o processo da nova experiência na carne, nova experiência encarnatória, né? Vai acontecer isso com o Leonardo Pires, vai acontecer isso com o Júlio, né? E assim sucessivamente todos. E também a Odila, né? Mas só que os processos são mais um diferente do outro, um mais complexo do que o outro, né? Cada um com esmiuçando situações. Hoje a gente vai ver nesse capítulo a questão do Júlio com a degradação do corpo espiritual, ou seja, o que provocou o suicídio e o que espera para ele uma nova encarnação que deve encarnar filho da Zulmira e do próprio Amaro. Ele vai retornar para o lar de onde ele saiu. Vejam só que coisa interessante, né? Anos depois. E continua o compromisso do próprio Amaro, né, que havia assumido esse compromisso com eles, né, com os envolvidos daquela época, de recebê-los, né, no processo de encarnação
e até de reencontro, que seria com a própria Zumira, que era a Lina, e aí vem, se reaproxima dela para o matrimônio, segundo matrimônio, e o Júlio reencarnando já na primeira encarnação dele com o Amaro, que se afoga, e aí agora sim o Júlio se defronta lá do outro lado com aquele despertar que ficou para trás da autodestruição dele, daquele suicídio. Veja que coisa assim impressionante que é. Ele desencarna com o suicídio, reencarna com uma criança aparentemente normal e se afoga com 8 anos. Agora, no mundo espiritual, ele se defronta com aquele pretérito dele. Muitas vezes a gente já comentou aquela coisa, não quer dizer que a encarnação seguinte já vem com os reflexos do passado remoto. Não, não necessariamente. É um reinteressamento, é uma nova trajetória de oportunidade para se preparar melhor para o que vem adiante. Cada um de nós que está aqui não sabe se tem, provavelmente temos coisas que nesta encarnação não estão se refletindo. O desafio vem mais adiante, possivelmente com maior maturidade espiritual para enfrentá-los. Nunca a gente achar que nosso passado nos isenta de problemas que nós deixamos para trás. Então, vamos tocar então a leitura e aí a gente já vai comentando mais algumas coisas. Conflitos da alma. Voltando à residência de Amaro, ainda conseguimos observá-lo fora do veículo denso em conversação com Odila, sob o amparo direto de nosso orientador. A primeira esposa do ferroviário, identificando o marido, provavelmente com auxílio de Clarencio, abandonara Zulmira por instantes e ajoelhara-se aos pés, rogando súplice. Amaro, expulsa, corre com essa mulher de nossa casa. Ela furtou a nossa paz, matou nosso filho, prejudica Evelina e transtorna-te. Numa frase ela diz um monte de coisa e até com base naquela impressão por cima, assim, tá, a Evelina está prejudicada, então ela sente as angústias da menina, tá? Ele se mostra transtornado, não se mostra feliz, tá? Matou o nosso filho. Houve uma negligência, querendo ou não, lá da Zulmira, e ele se afogou. Né? Então, furtou a nossa paz. Ela se acha, entre aspas, ela não se coloca numa situação de desencarnada, fica assim achando que ainda está encarnada. Ela não tem claro isso ainda para ela, porque ela está morando na casa, frequentando o quarto, dormindo na cama do Amaro com a Zulmira, interferindo inclusive na Zulmira. Inclusive até quando pratica o sexo, pratica com o Amaro. E é assim, isso é muito normal acontecer. Não quer dizer que as viúvas ou os viúvos, aí vai ter, mas ou os intrusos, mesmo nesse lado da sexualidade, existe. Existe também no, no, nos hábitos, tanto alimentares, pode se alimentar da própria, do fluido, do duplo etérico da alimentação e consome. Pode se tem o hábito da bebida, vai tomar a bebida do álcool, o duplo etérico do álcool, a cerveja, o uísque, a cachaça, seja o que for, né? E que pode ser também a água, pode ser o refrigerante. Eles se sentem encarnados. Para eles é difícil de perceber o desencarne, porque acabam se inserindo no mundo, reinserindo, né? Porque desencarne já ficam ali, e aí continuam a frequentar aquele ambiente e não há o que faça, não tem o monoideísmo, a ideia fixa do que faziam e do que querem. Essa Odila, o que ela quer? Tirar a Zulmira dali, se vingar dela e quer o Amaro de novo para ela. Aí vai ter esse encontro que a gente vai ver, esse drama. Isso não é coisa de uma semana, isso aí são alguns anos, né? De forma persistente. É normal isso? Acontece muitas vezes, em muitos locais. Muitas residências, gente que recém desencarnou, conforme a forma, não significa que esse espírito recém-desencarnado seja um intruso, um espírito mau. Não, às vezes está ali por necessidade, quer interagir, quer colocar seus dramas,
que é, às vezes, até interferir na rotina doméstica. Acontece muito, né? O fulano que desencanou e aí dava ordens para a mulher, para os filhos, e fica fiscalizando do outro lado, e fica tentando interagir. A hora que ele vai dar as ordens ou vai governar mesmo, vai ser de noite, vai ser dormindo. E aí, contos relatam que aí eu sonho, que eu tenho isso, parece que... Eu conheço uma pessoa, uma viúva, que é até triste isso, porque ele deixou os negócios, né? E ela continua tocando os negócios, né? Uma empresa, porque ela não é uma empresa pequena, não, ela, né? Na área aí de informática, e ela continua tocando os negócios. Ela tem um momento, ela conta, mas conta assim com... Cara, ela não é espírita, mas acredita em espiritualidade, até frequenta lá uma vidente, que dá para ela também, ela interage também, e aí junto com o que ela ouve, percebe do marido dizendo o que fazer. Ela toma decisões depois de conversar mentalmente com o marido. Ela acha até que conversa, acha que coisa, aí a ideia aflora para ela, ela diz que é quase, geralmente é quando está quase cansada, quase dormindo, que ela consegue. É difícil, né? Eu não disse absolutamente nada, porque a gente não tem que interferir em nada, não fazer isso. Olha, eu acho que isso aí faz bem para ti. Ah, me dá segurança. Não é que faça bem, me dá segurança. E conta assim com uma. Isso, mas será que eu só disse algumas coisas, será que com isso tu acha que ele descansa? Será que ele não tem que ir seguir uma trilha? Ah, não, Deus me livre, eu perdi o meu auxílio, o meu. Ele até não foi tão bom para mim como marido como tem sido agora. Olha só que. Mas é assim, né? A vida é assim, é coisas impressionantes. Aí vai perguntar, pode perguntar se isso é coisa da cabeça dela? Claro que não. Claro que é exatamente isso, né? Então, só que isso interfere, né? A harmonia, a paz lá do lar não é uma coisa assim meio. Não é, não é correto, mas também não dá o direito de a gente ter alguma formação da espiritualidade e ficar interferindo, livre-arbítrio de cada um. Só coloca que sim. Mas o máximo que fiz foi, será que você descansa assim? Será que é bom isso? Será que se sente bem assim? Aí a resposta, cabe a cada um, a espiritualidade, o mundo espiritual também está assistindo isso. Ele tem os seus amigos espirituais, ela tem os seus, tem outros que interagem. Eles vão saber o momento, né, de dissipar esse elo, esses vínculos. Não cabe ao encarnado aqui, fortuitamente, estar conversando com alguém que pouco conhece, para dar os seus conselhos. Nem um vidente, nem um médium no centro espírita, nem um padre, nem um pastor, nem coisa nenhuma, né? Então, a interferência na vida dos outros, ela tem que ser da mesma forma que os bons espíritos fazem com cada um de nós. Que o espírito bom jamais vai nos dizer faz isso, faz aquilo. Ele vai ter uma Francisco, conversa que vai nos levar a uma reflexão e a nossa decisão pode estar em sintonia com a conversa que ele teve conosco. Fala aqui. esse é uma forma das mais comuns, né, de obsessão, né, que a gente tem, né? Porque, né, Gravou para mim aí, não sei. Sim, travou para nós também. Acho que tu segue, eles devem cair e voltar. Ah, não. Peraí. Voltaram, voltaram. Estão oi, ouvindo? Ah, tá. Para nós oi, estava normal aqui. para nós estava normal. Vocês estão ouvindo ou não? Sim, Tá. Não, ô Francisco, essa é uma das obsessões mais comuns que tem, né? Entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos, no caso, tanto de encarnado para encarnado, como de encarnado para desencarnado, né? Porque muitas vezes a gente não percebe que nós encarnados somos o obsessor master, né? Nós é que operamos, nós não deixamos o desencarnado ir embora, não deixamos um filho ter uma caminhada, né? Essa é uma obsessão, provavelmente ela está obsidiando ele
por um tempo indefinido, até, e outra pode até ser intuída, né, por um obsessor dela, né, ou dele também, né? Não sei se eu compliquei muito. Isso aí, na realidade, é um caminho da subjugação, né? E que até isso aí consome muita energia. Imagina só, a pessoa perde a liberdade de pensar, que fica submetida a uma coisa que não tem nenhum tipo de controle, não tem filtro nenhum. Daqui a pouquinho pode vir alguém se fazer do próprio marido, e aí um obsessor Ah, está com dando para certeza. ela uma recomendação que é contra a vontade do marido, e aí destrói o negócio, destrói a firma, destrói sei lá o que que é, ou bota uma coisa, aí tem lá um cara que é muito bom, um gerente lá dela, sei lá, demite o fulano, está traindo, está estragando os negócios, e eu, meu marido pediu, mas o cara é tão bom, o que que eu faço? Aí angústia, aí fica a coisa, aí esse obsessor consegue dar uma isolada no marido e continua. Faça o que eu estou te mandando. Outras vezes deu certo tudo que eu te disse. Na realidade, pode acontecer. Por quê? Porque essa vibração, nós vamos ver hoje, quando a gente estiver ali estudando os chakras, os centros de força, quando a gente baixa a vibração, os nossos centros, né, mais densos, nosso corpo espiritual mais denso, ele não sobe, e o pensamento nosso também não sobe, não interage com o mundo superior, não consegue receber essas emanações psíquicas do alto, né? Claro, para você queira um bem maior, uma necessidade maior, né, o mundo espiritual pode intervir, né? Às vezes acontece isso, mas sem brutalidade, sem violência, é sempre com fraternidade, tentando dissipar e com calma, tranquilidade. Mas isso pode acontecer, como colocar seu exemplo, essa obsessão do encarnado contra o desencarnado. Temos a nossa obsessão de encarnado contra encarnado aqui mesmo. Porque às vezes, quando nós queremos impor a nossa vontade aos outros de uma forma persistente e tudo, e sem respeitar que cada um tem uma trajetória. Isso é difícil, não é fácil, porque nós somos imperfeitos, né? Vai dizer isso para um pai, para uma mãe, né, em relação aos filhos, aí tudo tem que ser de acordo com a lei da vontade. Pô, isso tem um limite, né? Então, sempre ficamos com o exemplo aquela de Jesus, quando ele foi enérgico com os vendilhões do templo. Jesus fez aquilo. É para nos dar o exemplo que, às vezes, é importante ter uma energia para fazer a pessoa ver, para a coletividade se dar conta, para os filhos, para a família se dar conta. Olha, o caminho não está correto. Deixa acontecer, deixa cada um com o seu caminho, deixa e a coisa vai desandando. Então, a educação, mesmo com as nossas imperfeições e possíveis erros, ela é necessária, mas tem que ser com fraternidade, com bondade, com bons princípios, né? Com autoridade moral, né? Que às vezes vem o pai, a mãe querer, né, impor alguma coisa e dizer e não tem autoridade moral. Então, começa a fraquejar na autoridade moral perante os filhos, né? Isso aí. Vamos tentar avançar então aqui. A Mário, expulsa, então, ela pediu, matou nosso filho. Apontando a enferma com terrível olhar, acentuava: por que retém semelhante intrusa? O interpelado, muito triste, esforçava-se a dirigir a atenção no rumo de nosso instrutor, mas talvez torturado pelo reencontro com a primeira mulher, mal-humorada e enfurecida, perdera a serenidade que lhe caracterizava habitualmente o semblante. Enquanto junto de nós, versando os problemas de ordem moral que lhe absorviam a mente, sustentara a calma invejável, com aristocrática penetração nos problemas da vida, ali perante a mulher que lhe dominava os sentimentos. Revelava-se mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. Mostrava-se interessado em resolver as objurgatórias que ouvia. Entretanto, extrema palidez fisionônima denunciava-lhe agora a inibidora emoção. Situado entre Odila e Zulmira, parecia dividir-se entre amor e piedade. A genitora de Evelina prosseguia gritando, com inflexão enternecedora. No entanto, imóvel, o marido assemelhava-se a uma estátua viva, de dúvida e sofrimento. Esperava que o nosso orientador, qual acontecera minutos antes com o ferroviário, conduzisse a mente de Odila às impressões do pretérito,
a fim de acalmar-lhe o coração, e cheguei a falar-lhe nesse sentido, mas Clarice informou bondoso. Ou seja, aí o André Luiz assistindo tudo isso, o Hilário e tal, eles assistindo a cena, e dizem, pô, todos os outros, tanto o Amaro, o Esteves, Mário Silva, o Leonardo Pires, lá, com a Antonina, todos em que houve esse processo de altercação, eles, não, agora nós vamos então isolar o ambiente, nós vamos preparar, ou para a noite seguinte, nós vamos então tratar agora o Odila. Aí o Clarencio, não, não é o caso, ele vai agora dizer, o caso da Odila é diferente, ele tem lá a origem lá da Evelina, e ele demonstra ser um caso mais complexo, e não é assim, não tem assim um mínimo que pudesse ser feito com ela ali em poucos minutos, né? Porque aí vem essa coisa também. Olha nossos atendimentos nas correntes. Eu que acho que em 10 minutos a gente resolve algum problema espiritual. Não de desobsessão, né, e de doutrinação, que é maior, mais do que a desobsessão, de doutrinar, né, de fazer ver o espírito. Então, o correto mesmo seria se dar mais tempo. É difícil, né, porque os atendimentos são. E às vezes até falta, né, um pouquinho de paciência dos médicos, da corrente, né? Aí cada um já chega exaurido, cansado e tal. Ou, às vezes, até o problema das palavras, um filtro das palavras, poucas palavras que sejam mais tocantes, né? Que cheguem direto ao cerne da coisa, que faça com que o espírito possa se dar conta. Porque o grande objetivo de uma doutrinação, uma mesa mediúnica, é de fazer o espírito se dar conta. Maldila, do jeito que a gente está vendo ali, vai se dar conta da fixada, Zulmira, assassina do filho, marido meu que foi tirado e está aqui. Eu só tenho nesses momentos esse marido na hora do sono, que é a hora que ela sente o espírito dele, corpo espiritual dele, que aí se abraça, faz tudo, até sexo e outras coisas, e aí ela consegue ter o contato mais direto com ele. Mas são momentos efêmeros, né? E que não necessariamente todos ele fique ali à disposição dela, ele pode fazer como fez há pouco, foi fazer aquela visita lá e ela nem tomou conhecimento, nem se deu conta, porque não fica assim, o espírito obsessor não fica com controle absoluto do encarnado desdobrado no sono, não, é ocasional, ali estava em acompanhamento. Tanto é que a presa maior dela era a Zulmira e não o próprio Amaro. O Amaro, por uma vibração superior em relação a ela, não ficava disponível e não acessível tanto a 100% a ela, né? Então, isso a gente tem que colocar. Aí, o que o Clarice vai responder para o André Luiz? Não, não convém. Nossa história cresceria demasiado por espraiar-se excessivamente no tempo. É aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido na prece de Evelina, aquela prece refratária que começou toda essa história. A prece da Evelina pedindo coisas para Odila, não tem condições, foi reencaminhada ao mundo espiritual. Coube a equipe do Clarence, todos envolvidos aí, e que aí esmiuçaram a situação, e aí tem o estudo, o propósito desse atendimento todo, o estudo do André Luiz do Hilário de aprendizado, e sabia o Clarencio que o André Luiz está anotando tudo isso para chegar até nós, né? A gente só pode agora, no mínimo, mais uma vez agradecer. Graças a essa atitude, naquela época, do Clarencio, intuído pelo mundo superior, registrou todos esses fatos, o André Luiz registrou, trouxe, né, catalogou isso, passou para o Chico Xavier, que chega até nós essa obra. Só chega tudo isso por isso. Então, o que ele disse, o demasiadamente, né, o excessivamente do tempo, não seria para a equipe dele, provavelmente vai recomendar depois uma outra equipe paralela ao que eles estão fazendo, para atender depois ao dia, assim, não. Então, não era ali e nem pelo tempo. A gente vai ver mais adiante que eles já estão nesse momento aí, pelas 3 horas da manhã, 3 da madrugada. Isso, tudo que aconteceu até agora foi isso aí, né? Então, e eles têm lá também que dar assistência, vão dar lá o Júlio, né? Que a Blandina veio, deu o auxílio dela quando
ele ficou sendo chamado, né? O Esteves ficou chamando, Mário Silva ficou chamando o Júlio, a Blandina veio, deixou lá o Júlio e as crianças com a Mariana cuidando, e eles têm que retornar para lá para dar, né? Então, tudo, essa questão do tempo no mundo espiritual é o tempo nosso, a sensação do tempo que é diferente, né? Então, reparando que o ferroviário manifestava estranha aflição, o ministro acercou-se dele paternalmente, afastando-o de Odila, transportando-o para o leito em que seu carro físico repousava. A pobre desencarnada tentava agarrar-se a ele, clamando-lhe desconsolo. Amaro, Amaro, não me abandones assim. Ou seja, ele, ele estando preparado, se reacoplando ao corpo físico, mesmo que vá continuar dormindo acoplado, foge do controle, não é um controle da interferência dela, não é um controle, é uma interferência. Por a gente estar acoplado ao corpo físico, nós já recebemos um determinado isolamento do mundo espiritual. É lógico que ainda vai dormir algum tempo, e aí, né, mas sem o controle, sem o desprendimento daquele do corpo. Então, para ela, ela tinha que ter ele por inteiro, ou seja, corpo espiritual e espírito. Coisa que ela vai, quando ele fosse para o corpo físico, como foi, perdeu o controle sobre ele. O relógio carrilhão da família assinalava 3 da manhã, né? Aqueles plim, plom, plim, plom, 3 horas. O dono da casa acordou abatido. Não acordou às 3 da manhã, né? Acordou mais de manhã, provavelmente. Acordou abatido e esfregou os olhos, sonolento, guardando a ideia de ainda estar ouvindo o apelo que vibrava no ar. Amaro, Amaro, né? A sensação da esposa chamando. O abalo do reencontro fora nele muito forte. Na tela mnemônica, né, permanecia tão somente a fase última de sua incursão espiritual. A imagem de Odila, que se lhe afigurava implorando socorro. Da palestra que alimentara conosco, não restava traço algum, deixando entregue as lembranças fragmentárias que lhe assomava a consciência com o simples sonho partimos. Isso acontece com a gente. Olha quantas vezes a gente acorda de manhã, logo que acorda, às vezes até na própria cama, ainda antes da cama, e tem uma sensação de que sonhou com alguma coisa, e até ficamos com algum nome, alguma coisa, e passa. E é claro que a gente não, felizmente, né, a gente não se lembra de todo o sonho, até porque na tela nossa mental, nossa memória, vão ficar fragmentos, também eles são fragmentos de situações. Passa um tempo, né, às vezes minutos, até esquecemos tudo. Às vezes durante o dia, mas hoje eu sonhei, deixa eu me lembrar e tal. E a gente tenta buscar na memória com quem que foi e o que que era, o que que nós sonhamos. Isso, claro que é bom fazer isso, né? Tentar criar essa coisa, deixar a memória nossa, mas não ficar naquela coisa, não, sonho, coisa da cabeça, não dou bola para essas coisas, aí a bola aí acontece o que acontecia, mas tentar se lembrar, e no caso dele, por uma coisa que foi logo ele se acoplar ao corpo para dormir mais um pouco, Amaro, Amaro. Então, a sensação de que a mulher estava chamando. Agora vai dizer assim, e cada um de nós recebe, se recebesse essa impressão de estar sendo chamado por algum desencarnado, alguma coisa, o que que a gente faz? Ora, anda luz. Amaro, Amaro, Odila. O que que a Odila precisa? De luz, de oração. Não faz mal e faz muito bem. Então, o que queria dizer? Já vi muita gente dizer assim, sonhei com fulano, mas eu queria tanto saber o que ela queria me dizer. Não precisa saber ver qual é a sensação. Mas era uma sensação de angústia, oração, ora por ela, faz uma oração, bons pensamentos. Procura se lembrar do que ela gostava quando estava encarnado, procura fazer isso. O que para ela mais poderia ah, produzir alguma angústia, né? Não dar em alguma angústia no dia a dia, alguma infelicidade. Pensa o que daqui a pouquinho dos seus que ficaram, o que que eu posso fazer por eles que talvez não possa dar um conforto para ela. E assim é. Se a vida dela, ele, né? Seja quem for. Então, aí vai dizer assim, para que vale esses fragmentos? Vale o amar, está angustiado, oração para ela.
Alguns até, os religiosos, eu vou fazer uma missa. Até faça. Vou fazer lá uma coisa. Vai lá, leva, vai no centro espírita, pensa nela lá dentro, manda, né? Um passo à distância, faz a oração, vai na hora do evangelho lá, se lembra, manda, né? Isso pode ser em qualquer lugar, de qualquer forma, né? Desde que seja endereçado a uma energia. Isso faz muito bem, alivia muito qualquer espírito, mesmo que não esteja em processo de angústia, recebe com conforto. A irmã Blendina solicitava-nos o concurso imediato em favor do pequeno Júlio, que confiara aos cuidados de Mariana. Olha a Mariana, aquela outra que já tinha aparecido lá no início, que também ela dava assistência através da Igreja Católica, nas igrejas, lembra aquela história tudo lá, a avó dela, a influência da avó dela, que era uma católica, mas com elevação espiritual, né, com um estado de consciência superior, que é o importante. Enquanto nos buscava companhia. Valendo-me da excursão para o lar da bênção, onde mora, as duas estão lá e o Júlio está lá, indaguei no ministro quanto a certo enigma que me feria a imaginação. Aí começa. Esteves, ao tempo da Guerra do Paraguai, sofrera tanto quanto Júlio o suplício do veneno. Esteves foi envenenado pelo Leonardo Pires na Guerra do Paraguai, né? Aquela traição lá dele. O Júlio tomou o veneno para cometer o suicídio, para, né, magoadíssimo com a Lina que eu havia abandonado para ficar com o Armando, que estava inclinada a ficar com o Armando, que não ficou. Ele tenta o suicídio, toma o veneno e depois não consegue morrer, fica algumas semanas sofrendo muito, não consegue mais falar, com toda a dilaceração dessa região aqui da garganta, do esôfago e tudo, e aí comete o suicídio, tenta novamente, e aí comete o suicídio se atirando nas águas do Rio Paraguai. Esse foi o suicídio do Júlio. Aí o André Luiz pergunta, mas os dois tomaram veneno e a gente vê lá o Estevam está daquele jeito, nem tem as impressões, nada desse veneno, e esse menino está sofrendo muito. Aí vem a diferença, claro que vai ser dito aí pelo Clarence, isso é até óbvio para nós, né, com o mínimo de estudo da espiritualidade, que quando a gente comete o suicídio, nós degradamos alguma parte do nosso corpo espiritual, assim como o corpo físico. Se há o suicídio, um projétil na cabeça, vai perfurar o crânio nosso físico e o perispiritual, corpo espiritual. Se dá um tiro no coração, perfuração. Se enforca, o corpo espiritual vai do outro lado dessas impressões. Da mesma coisa do veneno, assim, das coisas, do que for feito. Agora, se a gente recebe uma violência que leva ao desencarne, não existe a junção do poder da vontade. A autodestruição pelo poder nossa vontade, direto ou indireto, é que causa mentalmente um processo que fica adormecido de remorso. Então, o corpo nosso mental, o nosso pensamento, ele se penitencia, ele fica com pena ele se tenta punir o próprio espírito com aquele ato insano cometido. Quanto mais percebe que não morreu, mais se volta contra si. Esse processo a gente sabe, né? Eu dizia, mano, Chico Xavier, baseado também nas obras aí, um processo de suicídio atrasa pelo menos uns 200 anos na nossa trajetória espiritual, né? De galgar, não, o mundo da luz e tal. A gente vai atrasando o nosso passo. Todos nós, provavelmente, já praticamos um ou mais suicídios no passado. É muito comum, difícil de encontrar um espírito que não tem, vai pegar sua ficha lá para os seus milênios para trás, que não tenha se autodestruído. Tá? Quando ainda não tenha cometido nunca diretamente ou indireto, então a folha é maior ainda, né? Ou aquela autodestruição direta. Por que surgiam em ambos efeitos tão díspares, ou seja, no Esteves e do Júlio?
O menino ainda trazia a garganta doente, ao passo que o enfermeiro, vitimado por Leonardo, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Clarencio, sorrindo, explicou afetuoso: não tomaste em consideração o exame das causas, André. Esteves foi envenenado, enquanto que Júlio se envenenou. Há muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. O mal, como se instala nos recessos da consciência, que o arquiteta e concretiza. Vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves atormentando-lhe a imaginação e observamos Júlio enfermo até agora em consequência dos erros deliberados aos quais se entregou há quase 80 anos. A gente falou 80 anos, né? Então, 80, lá da Guerra do Paraguai até essa fase, isso dá no final da década de 40, quase 80 anos. Essa obra é de 54. Porque sofre fatalmente os choques do retorno no veículo em que se manifesta. E à frente das silenciosas reflexões que me absorviam, acrescentou: é natural que assim seja. Atingíramos a graciosa residência de Blandina. Entramos. O choro de Júlio infundia compaixão. Após saudarmos a devotada Mariana, que o assistia com desvelo maternal, o ministro examinou e notificou à irmã Blandina algo inquieto. Estejamos tranquilos, espero conduzi-lo à reencarnação em breves dias. O Júlio vai reencarnar, está lá no processo. Por quê? Porque já viu aquele capítulo no primeiro atendimento dele, que é um processo difícil de ele retomar ali, né? Ele tem cada vez mais o fato de, na última encarnação, ele ter desencarnado afogado, quando ele cometeu aquele suicídio, que ele conseguiu mesmo se matar, foi por afogamento, né? Se afogou no Rio Paraguai. E a causa primária daquele suicídio tinha sido o veneno. Então, o que ele está passando agora? Olha, ele teve aquela encarnação breve de 8 anos, o espírito dele está retomando aquela memória daquele passado da Guerra do Paraguai, sem ter consciência plena, então se atormenta com qualquer coisa. Então ele sente a dor nessa região da garganta, tem os pesadelos dele, grita, é inquieto, não consegue ter uma noite de sono, recebe muitos passos. Olha aquele tratamento que a gente viu lá no capítulo inicial que tratou do caso dele, passes, né? E até lembro que até o Clarencio, o André Luiz e o Hilário, 3 médicos, até a Blanita, pô, tá com 3 médicos aqui te dando magnetização, e aí se acalmou e tudo, e ali até que eles disseram assim, olha, esse caso é para reencarnar mesmo. Por quê? Vai ter que adormecer num corpo físico para que o seu nível mental se apazigue lenta e gradualmente. Provavelmente vai ter uma encarnação difícil, principalmente nessa região aqui, e vai ter muita infecção de garganta, vai ter qualquer coisa, vai ter aquela, fraco da garganta, vai ter problema nas cordas vocais, vai ter no esôfago, vai ter um problema ali naquela região. E vai ter também um problema, provavelmente, de chegar perto de água, com aquelas fobias de achar que vai se afogar, se vai tomar um banho de mar, de rio e tudo, não vai chegar nem perto, vai ter vontade de não se expor à água. Tiver essas fobias que nós temos. A gente faz a regressão, e a regressão aparece esses episódios aí. As nossas fobias, as nossas, né, inquietações diante de alguma situação que a gente revivencia e que nos causa muitas vezes até assim, ficamos ansiosos e ao mesmo tempo angustiados, e é aquele início de sentir na realidade até não deixa de ser um medo, né? Um temor de enfrentar a situação, são reminiscências do passado. Síndrome do pânico em muitas situações, né? Que facilmente alguns, em determinadas situações, sentem o pânico. Não significa. Claro que há outros casos que o pânico ele é efêmero para tudo, que é uma questão patológica, e ao mesmo tempo também tem causas espirituais, né? A gente vai ver
Não cabe a doutrina espírita, uma mesa mediúnica, ficar cavocando todos os casos, mas o caso que às vezes é necessário de tratamento, como esses que a gente viu aqui, eles podem ser abordados sim, vai ter alguma reminiscência de passado. Não necessariamente da última encarnação. Já é o caso do Júlio. A última, afogamento. A penúltima, suicídio, que agora vai ter uma consequência. Sim, essa providência não deve tardar, considerou nossa amiga atenciosa, assinalando-nos, de certo, a curiosidade, de vez que também percebia Hilário interessado em adquirir informações e conhecimentos em torno dos problemas que anotávamos de perto, ou seja, tudo sendo anotado e registrado. O instrutor convidou-nos a observar a infortunada criança comunicando. Como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente ligado, regido por 7 centros de força, os chakras. 7 chakras, sete centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos, que, vibrando em sintonia uns com os outros, a um fluxo do poder diretriz da mente, estabelece para o nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, na qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhes são afins. O crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos, após abandonar o corpo terrestre, está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Atentos a semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente da nossa organização, e quanto mais nos elevamos, o preço do esforço próprio no rumo das glórias construções do espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinantes na criação divina. Essa menção aqui do André Luiz, através do ensinamento do Clarence, foi a primeira vez em que a doutrina espírita tratou dos chakras. Claro que vão ter outras obras que ele vai voltar com esse assunto. É a primeira vez, aí tem lá as obras do Pentateuco do Kardec, pouco, né, fala disso, e é a primeira vez que os centros de força, que os orientais vão falar dos chakras, né, e aí tem os centros de força, e que ele faz uma aula em um parágrafo um pouquinho maior, mas uma aula dizendo que os nossos centros de força estão conjugados com o nosso pensamento, as nossas atitudes, tá? A consequência do exercício nosso da vontade que gera um efeito. Ou seja, quando nós nos distanciamos, vamos ver lá no coronário, nos distanciamos da perfeição e subjugamos a nossa mente, o nosso pensamento a paixões inferiores, nós criamos um peso específico em torno do nosso corpo perispiritual, corpo espiritual, e é isso que faz com que o pensamento mais denso, menos elevado, torna o espírito mais pesado, e é por isso que ele não sobe. Por isso que durante a noite, se a gente está agregado com pensamentos íntimos, né,
sentimos de raiva, angústia, muita coisa. A vibração nossa é inferior, ou muitas vezes até aí vai dizer assim, aquela coisa que a gente falou da alimentação, ela pode se sintonizar, porque o espírito já vai se sentir bem, vai com uma alimentação pesada, porque ele já vai descer mesmo. Mas esses centros de força, quanto mais impregnados com as energias próprias em que essas energias, esses fluidos vão interagir através desses centros, né, de entrada, de sintonia com o mundo espiritual, com o universo, quanto mais inferior, mais pesado é o corpo espiritual. E corpo espiritual pesado não sobe. Isso é a lei da física, física quântica, né? Não sobe. E por isso que espíritos com pensamento mais denso não conseguem fazer viagem espiritual mais em cima. Ocasionalmente podemos, nós estamos nas nossas fases, né? Altas e baixas, todos nós. Nossa imperfeição. Fase que a gente não está bem, aí que não vai mesmo, vai para baixo. 75% vai para baixo, quando dorme, quando morre, quando isso, aquilo, porque é o nosso habitat aqui, esse duplo inferior. Vai bem lá para baixo? Não necessariamente. Aí, né, pode ser ocasionalmente. Pode ir em tarefa espiritual? Pode, mas aí são com outros preparos e assim vai, né? Com acompanhamento e aí em missão espiritual e geralmente coordenada por espíritos do quilate mais elevado que o nosso, né? E aí podemos ir em assistência. Mas vou subir, então vou lá, né? É o meu sonho, e todos os dias quando eu durmo eu vou no nosso lar. Que bom, né? Ensina qual é o caminho, como é que se faz? O que tem que fazer para estar todos os dias? Eu Francisco, não vou no celular, não vou no saúde. Quando eu morrer, eu estou nas minhas últimas aqui, acho que uma vez eu ouvi um médium muito, já desencarnou, muito conhecido e aqui de Porto Alegre, né? Eu tenho muito respeito por ele. Mas uma vez ele me disse, não, eu estou aqui, eu estou nas minhas últimas. Ele já estava uma idade bem avançada. Não, estou aqui na minha última, acho que minha última encarnação aqui, já me disseram, meu. Aí começa aquela coisa do mentor fulano de tal, disse que está, não, é lá, são cidades, a cidade de cristais é onde eu vou e tudo. E ele me dava assim, claro que tinha todos nós, as nossas imperfeições, e dava isso, e era, né, às vezes destratava as pessoas porque tinham pouca paciência, natural, pode ter pouca paciência. Mas não me diz que o cristal vai quebrar quando chegar lá. Não, vai para os túneis. Tem os túneis onde o cara cava o cristal, não tem aquelas lá no fundo das cavernas, lá é onde está o cristal, cara. Dessa eu também vou, Francisco. Isso aí, então, às vezes a gente escuta essas coisas, né? E aí não é uma pessoa assim, um novato, uma pessoa hoje. Aí, eu me lembro que aí quando ele desencarnou, né, bem, né, longeva e tal, 90 e poucos anos, eu fiquei só pensando naquele, eu orei até por ele e tudo. Ele tinha umas coisas comigo também que chamavam muita atenção, tal. Tá lendo essas coisas, mas tu tem que ler. Ele vinha sempre querer me dar um livro mais difícil para ler, porque o mais difícil ele lia e eu não entendia, ou que eu não ia entender, sei lá. É umas coisas assim, coisa humana, sabe? Imperfeição humana. Mas o que me chama a atenção é, às vezes, e não é viu? Médiums que acham. Como tem pessoa que se acha, né? Uma das coisas que eu mais procurei, assim, na minha vida, não assim, claro que eu tinha muitos erros nessa área, assim, de errar nessas coisas, de achar que é uma coisa, sabe? Até que tenho vergonha de coisas que, mas 20 anos atrás, 30 anos atrás, que eu disse em relação a essa situação espiritual, até de conclusões. Tinha base, mas a conclusão era mais humana do que estava nos próprios livros. Eu, por um tempo, eu procurei me policiar e faço isso rigorosamente, de só dizer o que eu li em algum lugar. E às vezes, quando é exceção, olha, isso eu acho, mas é que eu li alguém dizendo que tal coisa, e procurar até bem que livro foi, tudo, para ter referência. E não ficar com essa coisa, né, do imaginário e tal. E da mesma forma também
O que acontece, assim, de a pessoa, do se achar que sabe mais, quando sabemos muito pouco. Se o Sócrates, né, o Platão e tudo, né, sabia, sei que nada sei, a coisa, os pensadores da humanidade todos, o Francisco de Assis se achando o cisco, o que cabe a cada um de nós? Isso não, eu digo assim porque o próprio Chico Xavier, né, dizia que aí veio essa aí é uma história conhecida, né, que é bem citada, que aí uma médium lá estava lá na prece, no caminho da prece lá dele, lá no centro espírita. Ai, Chico, eu li o há 2000 anos e me senti dentro do livro. Ah, que bom, eu senti dentro. Aí eu fui uma daquelas que foi jogada aos leões lá na arena, no Romano, lá na coisa, naquela época, né, do primitivo. Eu fui uma daquelas que foi supliciada, né? Eu dei meu testemunho e tal. E ele é mesmo, minha filha. E tu, Chico, o que que fosse? Eu acho que eu era a pulga do leão. O leão que deu para ela a patada, que foi demorado, ele era a pulga que estava no leão. Então, que resposta também, né, elevada. E aí vem a pretensão, chega na frente de um Chico Xavier e me senti o leão, às vezes uma daquelas, que dei meu testemunho para Jesus e fui, né, testemunha da coisa e fui abocanhada por um leão, devorada naquela arena, né, no Coliseu Romano. E aí o Chico, eu fui a pulga do leão. Isso até é conhecidíssimo. E ela ficou ali, ouviu e tudo, e alguém que ouviu anotou, contou, e é uma coisa que até hoje tem várias citações disso. Interessante isso, e às vezes a gente não para pensar assim, de se achar, o que que eu me encontro disso, daquilo. Eu vejo até esses dias o Inácio Ferreira, né? Porque ali dizem que o Inácio Ferreira foi a encarnação dele, uma delas lá para trás, ele foi o Giordano Bruno, né, aquele que foi até. E ele aí tomou conhecimento que foi dito aí no meio político, no meio mediúnico aí tudo, e até, eu acho que até, né, deve ser verdade, né? E aí ele interferiu, olha, querem ver para trás. Aí ele mandou assim, pediu até através do Bacelli que parasse com essas coisas, que não citasse mais isso, que ele não permite que ele, quando teve acesso indireto a encarnações passadas, ele fugiu como o diabo da cruz das encarnações anteriores, porque ele não queria nem perceber, enxergar o que ele viu em parte. E aí, claro, trocou de assunto, ficou aí. E aí a gente vê assim pessoas que querem se enxergar no seu passado, fui esse, foi aquele, só enxerga assim ou a parte boa ou o marcante, e tem que ter registro histórico. Ninguém quer ser aquele que, né, que praticou um crime no nosso passado, praticou um crime, ou foi alguém, não, alguém que entregou esse, aquele. Sempre o posto da encarnação é de liderança, é de sublimação, é aquela coisa. E quanto mais esse poder temporal humano, mais é a sombra que nos espera e que nos atormenta às vezes no dia a dia, que é na forma dessas que a gente vai, talvez quando desencarnar de novo mais uma ou duas vezes, vai se encontrar com essa sombra de passado, que não necessariamente hoje nós nos encontramos. Não significa hoje a nossa encarnação é a melhor que nós já tivemos, sob o ponto de vista espiritual, de compreensão, mas não necessariamente da folha de serviços que nós limpamos do nosso passado. Ao contrário, a coisa ficou para trás. Tem muita coisa que nós, no passado, praticamos e que a espiritualidade superior, conforme for até esse encaminhamento da encarnação, seja lá é, planejada ou não, ou meio que compulsória como esse, olha, vai reencarnar com esse, com aquele, é uma oportunidade, tá? É limitada, porque o mundo espiritual superior, nossos amigos espirituais limitam, porque o nosso fardo, se for pesado para a encarnação, aí nós não vamos conseguir dar passo adiante. Deixa assim criar forças, deixa ter mais compreensão espiritual e depois retoma esse passado. Muita coisa nós deixamos para o passado, o nosso lixo,
um lixo espiritual do passado, e vai ter que ser retomado. Mas é interessante isso, porque quando ele fala aqui, o André Luiz, o Clarence, né, que fala dos centros de força, interage com os pensamentos, com a atitude de cada um, e o que nos faz, como espírito, ser mais leve ou mais pesado. Ou seja, a nossa a forma perispiritual, aquela mesma que ela é vista, lá, aquela professorinha vendo, voltei, tinha luz, e o outro não tinha luz. Essa luz, ela vai ser proporcional ao que nós fizemos dos nossos centros de força, a interação. Francisco, Cada célula nossa também tem um centro de força. Cada órgão nosso é um aglomerado de células com esse centro de força. E eles interagem, olha esses microfilamentos que interagem em todo o nosso corpo espiritual. Quando encarnados, vitalizando o corpo físico. Quando desencarnado, há uma ruptura e essas energias vão se dissipando e entrando em processo de falência dos nossos órgãos, do nosso corpo. Fala, Fábio. dentro desse tema aí, desse parágrafo, é correto, então, a gente pensar, já que tem essa coisa da emissão dos pensamentos, que refletem nos nossos centros energéticos, enfim, e afeta o nosso perispírito ou não. Então, talvez nos mundos mais evoluídos, a tendência a ter enfermidades é bem menor ou zero, ou não necessariamente é correto esse raciocínio de quanto mais evoluído, mais elevado os mundos, a tendência a ter enfermidades vai ser menor ou nula, nesse sentido até da questão vibratória? O espírito puro, se ele vive a plenitude dele, ele tenta ter o controle absoluto sobre essas células, ele não adoece. Dizem que Jesus, se não fosse crucificado e deixasse a coisa, não tinha. Alguém ouviu falar lá com Jesus de uma coisa lá doente ou não? Não, espírito puro. Mas há espíritos, tipo um Chico Xavier, que foi o Francisco de Assis, que foi tudo que foi para trás, trazia com ele aquela sensação do que ele viu com Jesus. O que mais adoece um espírito puro é ver o espírito puro como Jesus ter passado pelo que passou, pela civilização humana ter feito aquilo que fez com ele. Pois Então, é, Francisco, daí por causa do Chico, né, um espírito mega evoluído que esteve entre nós, e ele tinha certas enfermidades, né, assim, bem crônicas, né, e aí como é que fica essa questão vibratória no espírito como da envergadura dele? é uma situação em que ele, como espírito, já teve como Francisco de Assis. Ele, como Francisco de Assis, tinha as chagas de Jesus, refletindo aquilo que ele viu na cruz. Ele tem uma das coisas que marcou para o espírito do Chico Xavier, Francisco de Assis e tudo que foi, até lá João Evangelista. Foi ele, com 16 anos, viu durante algumas horas Jesus agonizando na cruz, e ele ao lado de Maria, todos já saindo, lá da Maria de Nazaré, olhando, agonizando, pingando o sangue que saía, até dizem que saía já água, nem era sangue, e vendo aquele suplício, aquilo marcou tanto ele, que ele, como Francisco de Assis, ele teve as chagas de Jesus, porque ele, lembra aquela oração que ele fazia a Jesus, dele queria sentir o que ele sentiu com aquela perfuração nas mãos e as chagas. O Chico Xavier também tinha as chagas. Uma coisa que ele guardava com segredo, a época da Semana Santa ali, ele ficava nos pés e pouco das mãos, principalmente nos pés, ele tinha as feridas das chagas de Jesus. E quando ele pedia, teve um tempo que ele passava a pedir auxílio para se vestir, para tomar banho e tudo, a senhora que cuidava, assim, dava auxílio para ele, viu uma vez aquelas feridas. Chico, que é isso nos teus pés? Minha filha, eu te peço, não conta para ninguém. Claro que ela, depois do desencarne dele, depois que ele morreu, ela contou e tem registros. Aí é aquela coisa, durante a encarnação dele, nem aqueles que conviviam, o próprio
Bacelli, outros ali que conviviam, sabiam disso. Ele guardou para ele. Mas é um reflexo daquela imagem dele, 16 anos, né? 2.000 anos antes, lá, vendo a imagem de Jesus sofrendo na cruz. Jesus, se fosse ter manipular todas as energias com o espírito puro, pode, tem esse poder, não o poder, aquela coisa, vou fazer, vou transformar. Não, a gente viu, não vimos aquilo também do Odilon, fazendo de fazer endoporte, de pegar de fazer com que um objeto possa se deslocar. Francisco, Ele faz aquele colar do rapaz aquele. Isso é um fenômeno mediúnico. Tinha o poder Jesus, um Odilon tinha lá no mundo espiritual esse poder e fez isso, e aqueles que têm esse poder, o Modesto Gil, aquele que deu aquela coberta para aquele mendigo que estava lá, que o Inácio Ferreira materializou uma coberta para colocar para o mendigo, isso é possível, não mediúnico. Agora, o espírito que tem essa capacidade jamais vai utilizar isso em proveito próprio, jamais vai utilizar isso para alguém ter uma vantagem, né, para subtrair de alguém e assim por diante. Mas o fenômeno existe, existe. Quem estuda também a obra do Zílio, o espírito do Raul Seixas, há 10.000 anos atrás, que conta muito daquilo, só que conta de uma forma muito superficial, porque não tinha um espírito sem. Não, o Raul Seixas, com toda a boa vontade de querer contar as coisas, o roqueiro da lei lá do outro lado e tal, a obra é um pouco pobre doutrinariamente, mas conta fatos de há 10.000 anos atrás, que ele dizia que de uma localidade para outra tinha tesouros que eram removidos com auxílio da espiritualidade de um local para outro. Fenômeno de aporte. Aporte é o transporte de objetos. Fala quem é que perguntou? ainda sobre o comentário da Flavinha, né, das chagas, das doenças e tal, além de tudo isso, né, dele ter vivido, ter marcado tanto ele, a gente sabe também que alguns médiums, alguns espíritos muito elevados, quando vêm para cá, têm essa limitação física, inclusive para não sobrepor a vaidade, não sobrepor a para conseguir ser humilde meio que a força, né? Meio que sofrer para entender, sofrer para ser humilde em relação à vida e ao que passa, né? Isso. Os espíritos superiores dizem o grande problema, o maior problema vamos dizer, entre aspas, médio, né? Nós somos aprendizes de médios, mas assim, do estudioso da mediunidade é a vaidade. É a vaidade, até não são os outros, né? As outras faltas, aquelas coisas, não é tanto, tá. Tudo é derivado do orgulho e do egoísmo, né? Mas a vaidade é um deles. Não é o ciúmezinho, não é, aquelas outras coisas da inveja e tal, é a vaidade. Cresce, interage com o mundo espiritual, vê o resultado não para si, mas vê o resultado naquela coisa, e aí fica. E alguns médios até. Não adianta, isso é a imperfeição, a gente vai amadurecendo. Médicos que saem de uma sessão, hoje foi maravilhoso, hoje fizemos isso, fizemos aquilo, aí conta. Mas sabe que eu vi a coisa. E aí, quando a fulana disse, é bem isso que eu vi, que bom. Estou dando uma evidência maravilhosa. Evidência, o que é evidência? Evidência é uma fresta, né, pequenininha, que a pessoa olha uma imagem achando que está vendo, que às vezes até a fresta é nebulosa ainda, vê alguma coisa. Aí vê as impressões. Quando abre esse canal de assim, autoafirmação, é aí que os espíritos que ficam à espreita, adversários da doutrina, não é nosso adversário, da doutrina, que querem levar o ridículo, que querem levar o descrédito à casa espírita e tudo, que faz lá o fulano lá,
o pastor fala mal da doutrina, que faz mal lá, o Frei fala mal da doutrina, e assim vai. E esses espíritos que estão intuindo essa gente toda, aproveitam essa fresta do médium e vigilante vaidoso. É ali que ele vai levar ao ridículo, que vai aproveitar numa sessão dessa, quando baixar a guarda ali, não tiverem todos os médios, ou vai pegar o próprio médio durante a noite, logo depois daquela sessão, dormiu meio cansado, e hoje aí vai pegar, consegue, e aí acorda de manhã. Continuei trabalhando. Sabe que o fulano disse, aí já vem toda aquela confusão, não, nada, tudo lá de baixo. E aí, os espíritos atuando na mente invigilante do médium para levar ao ridículo, já ele diretamente em relatar para outros o que isso. Aí o médium vai dizer, sonhei, tive uma visão hoje durante a noite, e os espíritos me disseram isso, sobre aquele atendimento. Ai, que maravilha, a continuação do atendimento, e ele me disse isso. Porta aberta da vaidade que gerou essa interferência. Isso acontece. Mas pode acontecer muito e é a derrocada? Não, às vezes até o mundo espiritual, protetor da casa, amigos espirituais do médium, vão se aproximar e vão tentar, e no dia seguinte ou durante o dia, de levar ele a uma reflexão, às vezes durante a noite mesmo, uma conversa. Não que eu não quero mais que tu faça isso. Não. Eu acho interessante isso, aquele nosso irmão que se aproximou de ti, aproveitou um momento teu, né, infeliz, e que disse tudo aquilo. Não brinca, eu fiz isso, mas contei para todo mundo. Pois é, não tem problema ter contado e tudo, mas... E aí, o médium vai aprender, não vai ser objetivo, assim, acordei e recebi uma instrução, não. Ele, durante o dia, vai dizer assim, vou falar menos essas coisas, vou procurar orar mais, que coisa, né? E aí, isso é lapidar o espírito. E ninguém nasce pronto, ninguém vai ter. Isso a gente tem que fazer. Na dúvida em qualquer coisa na vida, a resposta tem que ser o silêncio. Na dúvida, se vai falar o que não acha, e vai dar uma impressão do que não é que tenha a certeza absoluta, mas que não flui de uma forma harmônica, de uma coisa assim, né? Para. Por que os momentos que a gente mais entra em atrito com as nossas relações do dia a dia, família e sociedade, a vida social, é quando a gente fala demais. Fala demais. Aí vem o estado alterado da consciência, pode ser por bebida, pode ser até por estimulantes, né? Às vezes até chimarrão estimula também, às vezes até começa lá um mate, né? Chá, alguns chás, algumas coisas, alguma euforia, alguma coisa, está assistindo alguma coisa, torcedor, alguma coisa, começa a falar demais, está eufórico. E aí perde os freios, às vezes, o filtro para colocar, e aí acaba. Quantas pessoas que a gente conhece que têm a facilidade de falar demais, e aí a gente diz, ouve mais do que fala. Então, aquela coisa. Aí tem aqueles os ditos populares, temos dois ouvidos para quê? Em uma boca só. E aí tem aquelas coisas. E é por onde, muitas vezes, nós degradamos relações e que causa, às vezes, um efeito que vai nos gerar né, um dissabor mais adiante. Vamos tentar terminar, senão não vamos aqui. Né? Vou só tentar ler agora sobre os chakras. Como não desconhece, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por... Bom, já falei que isso aqui é agora outra. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, já foi também. Ouvíamos as preciosas explicações enlevadas, mas Clarencio, reparando que não nos cabia fugir do quadro ambiente, voltou-se para a garganta enferma de Júlio e continuou. Não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia do centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível, a terminologia trazida do mundo, para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos, assim,
por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário. Centro coronário, ele fica, tem gente que acha que é o cérebro, não é o cérebro. O centro coronário, ele é acima do cérebro, ele é a junção de todos o nosso envoltório, ele é no topo da cabeça, ligando ao a consciência cósmica superior, a divindade, é tudo, é a parte superior, é a sublimação do espírito coronário. O nosso frontal, esse sim é o cerebral. O frontal, que chama até de cerebral, é esse que fica abaixo da nossa. Para não errar, o coronário é a calota, essa aqui. Tá? Embaixo tem o nosso cérebro, e aí é o frontal. E aí depois vem o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, né, que é aquela região do baço, o plexo, né, o esplênico aqui, e o genésico lá embaixo, que o genésico é da força bruta, da alimentação, é do sexo, das paixões da encarnação. É o nosso lado mais animal, mas é necessário, faz parte da nossa individualidade. Assim, a sabedoria está em equilibrar todos esses nossos centros. Esses espíritos que ele está falando, os espíritos superiores, eles são cardíaco para cima, fundamentalmente, né, coronário, né, ascensão espiritual. O nosso espírito, a gente sempre quer ver assim, as localizações do nosso corpo, corpo físico e corpo espiritual, perispírito. Onde fica o espírito? O espírito não tem forma, o espírito é uma luz. O espírito, como se fosse um pedaço do sol no nosso envoltório. Onde é que ele fica? Ele fica por todo o corpo, age em todo o corpo, mas ele tem o seu centro no coronário. A nossa luz, ela está, nosso espírito está no coronário. Não é de graça também que a região nossa da cabeça, que é a gente já ouviu falar de transplante de cabeça, ou transplante disso, daquilo, o problema nosso do cérebro e tudo. A explicação científica, nós não temos cérebro ainda para entender esse conhecimento científico, mas é daqui para o universo. A nossa antena psíquica é o coronário. O nosso espírito, a nossa luz se localiza, tem uma localização no coronário, na parte superior do cérebro. E daqui, claro, que interagindo com todos os nossos órgãos, nossas células, né? Temos, assim, a expressão máxima do veículo que nos serve presentemente com o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente. Fulgurante sede da consciência. Onde estão as leis de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Então, na consciência, armazenamos o que é certo, o que é errado. Nosso íntimo sabe o que é certo e o que é errado. Quando a gente erra, mesmo não sabendo que errou, mas tem a sensação de que errou, a consciência nos acusa, né? Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência, considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico, satisfazendo aos nossos impositivos de simplicidade em nossas definições. Devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo o responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Logo após, anotamos o centro cerebral, o cérebro, contíguo ao centro coronário,
que ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato, a vasta rede de processos de inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. Tiver lesão cerebral, né? Às vezes tem uma lesão cerebral, vai afetar o movimento, vai afetar até a capacidade de falar, a capacidade de ouvir, né? Tudo no centro cerebral, né? E aí que comanda todos os nossos outros órgãos. Claro que isso no nosso corpo espiritual e corpo físico, mas alimentado fundamentalmente pela força pulsante do espírito através do coronário. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico, referente aos poderes psíquicos. Em seguida, temos o centro laríngeo, que preside aos fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Logo após, identificamos o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e o equilíbrio geral. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico, que no corpo denso está assediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo que nos servimos. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. E, por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo como templo moderador de formas e estímulos. O instrutor fez pequena pausa de repouso e prosseguiu. Não podemos esquecer, porém, que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com organismo, com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos, aos celeiros do universo, vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação, com que nos cabe demandar, e no tempo, valer-se de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Clarencio apagou a garganta doente do menino, dando-nos a ideia de que nela fixava o objeto de nossas lições e aduziu. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. No caso de Júlio, observamo-lo como autor da perturbação no centro laríngeo, alteração que se expressa por enfermidade ou desequilíbrio a acompanhá-lo fatalmente na reencarnação. A encarnação seguinte dele, ele vai ter problema nessa região do laríngeo, né? Aquela coisa. E isso vale para todos, né? Então, aquelas situações nossas aí, do desajuste alimentar, e aí tem um problema né, das toxinas, né, o álcool, alguma coisa e tal, vai ter. Aí na encarnação seguinte encarnou, o fulano é sensível no fígado, nos rins, no estômago, tem problema fácil no estomacal, tem problema respiratório, claro, pega lá também. No passado provavelmente danificou os pulmões por alguns excessos e assim por diante. Então, os nossos desajustes nos centros de força, influindo nas células, nos seus órgãos, que é o conjunto de células, ele pode danificar o modelo organizador biológico, que é o corpo espiritual. O perispírito é o modelo organizador biológico, é a forma. Se a forma está danificada, ou tiver alguma avaria no seu formato, ou em alguma mancha, alguma coisa, ele vai ter reflexo lá adiante quando moldar o futuro corpo físico. São situações que a gente tem, né? Todas as nossas deficiências, nossas falhas orgânicas no nosso corpo espiritual. Estava falando do Chico Xavier, uma coisa, não, esses espíritos, por opção, e muitos até pedem como corrigenda, vermos lá no Missionários da Luz, né? O projeto de reencarnação, que às vezes o próprio espírito
pede e frisa, quando ele programa a encarnação, eu quero ter tal deficiência no meu órgão, eu quero ter não facilidade nessa área para não cair na tentação, para não me desvirtuar. E aí o caso, muitas vezes, quando é planejada a encarnação, aí tem, lembra lá no Missionários da Luz, aquele modelo perfeito? Então, naquele modelo perfeito, quem mais tem o mérito de programar vai pedir naquela função, aqui o meu ponto fraco, aqui eu quero vir com uma situação. E assim, às vezes, até é concedido. Foi isso que aconteceu com Chico Xavier. O medo, o temor de fracassar, toda aquela folha corrida dele, aí retornar, pô, olha, ver o Chico Xavier com 4 anos, 5 anos, perde a mãe, aí é criado por uma madrinha que torturava ele, inspirada pelas trevas, torturava, chegava a colocar garfos na barriga dele, perfurava, fazia ele lamber os outros primos dele que estavam doentes com, com feridas, fazia ele lamber as feridas, lamber o pus das feridas, e ele fazia isso e jamais se revoltou com isso. É claro que junto a isso teve a visão da mãe dele, aquela coisa e tudo. Vejam quanta coisa, ai, quanta revolta esse menino podia ter, ai, quanto... São situações adversas. Aí vem tudo, aí vem lá, que vai criar todos os irmãos. Aí tinha um pai que era meio, né, ríspido e tudo, voltava aos seus outros valores. Aí quando percebeu que o guri tinha mediunidade, podia, e o pai dele vendia bilhete da loteria, e disse, meu filho, então se tu consegue ter essas visões, aí chegou um momento que ele disse para ele, eu quero a sorte grande, me dá o número, pede para os teus amigos espirituais o número da sorte grande. E ele até ouviu, disse, não teve reação com o pai, porque ficou assim, uma coisa inusitada para ele, mas então, olha só, o pai perguntando, já que tu é médium, ele vê isso. Quantos chegam para um lá, é que tu que é médio, tu me diz tal coisa, tu que é médio, mas tu que é médio fazendo tal coisa, tu que é médio dissesse isso, ninguém é perfeito, todo mundo está vivenciando vicissitudes. Agora, mediunidade não é espetáculo circense. Quando nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fluxos, bom, isso já foi. E como sanará essa semelhante deficiência? Perguntei, o André Luiz perguntou. Com a serenidade invejável de sempre, o ministro ponderou. Nosso Júlio, de atenção encadeada à dor da garganta, constrangido a pensar nela, padecendo-a, recuperar-se-á mentalmente para retificar o tônus vibratório do centro laríngeo, restabelecendo-lhe a normalidade em seu próprio favor. Ou seja, vai ter a deficiência, vê a resignação, né? Quando a gente fala em resignação, nós temos a nossa dificuldade nessa encarnação, seja a doença que for, seja alguma imperfeição num órgão nosso, alguma facilidade, alguma doença, temos que tomar tal medicação. Mentalmente, nós vamos entrar em sintonia, sem se lembrar, até durante a noite, conversas, né? De se relembrar que aquilo está sendo um reflexo de que teve a nossa anuência para encarnar daquela forma e com fatos pretéritos. E que essa informação durante a noite, nós jamais vamos nos lembrar durante a manhã, quando a gente despertar. Mas mentalmente vai ficar registrada e vai gerar em nós uma resignação. Por que muitas pessoas têm uma doença, às vezes, tão grave, uma dor tão absurda, e que a gente olha e vê, e assim, se tivesse um contato, mesmo que efêmero com essa pessoa, a pessoa demonstra uma paz, até uma alegria, às vezes até sorri com toda aquela coisa adversa. Resignação. Ao passo que outros que adquiriram durante a própria encarnação, às vezes, um desconforto, fruto da sua atitude desta encarnação, dos seus maus hábitos, da sua negligência com o seu próprio corpo, ou com, né, um estado mais geral da saúde, e fico se queixa de uma dorzinha, se queixa, ai, eu não aguento mais isso, ai, isso, aquilo. Ou então fico só programando coisa para não sei o quê, e que encontro uma pessoa
E a lamentação é a sua vida, de lamentar. Ou tu conta para ela uma situação de alguém, mas eu também, tu sabe que eu, isso e aquilo. Essas situações que a gente cabe a cada um de nós, aí a gente convive, isso aí é fruto do quê? Das imperfeições coletivas, né? E de certo, para gravar com mais segurança, a ilustração concluiu: Júlio renascerá num equipamento fisiológico deficitário e, de algum modo, retratará a região lesada a que nos reportamos. Sofrerá intensamente do órgão vocal que, sem dúvida, se caracterizar por fraca resistência aos assaltos microbianos, as infecções, né? Em virtude de nosso amigo haver menosprezado a bênção do corpo físico. Será defrontado por lutas terríveis, nas quais aprenderá a valorizá-lo. Em seguida, porém, o instrutor desdobrou várias operações magnéticas a benefício do pequeno enfermo, que se mantinha calmo e com os agradecimentos das duas solistas irmãs que nos ouviam atentamente, despedimos-nos de retorno ao nosso domicílio espiritual. Vimos retornar para o nosso lar até que a gente vai ver o próximo capítulo. É isso aí, então, pessoal. Passou um pouco o que a gente ficou comentando outras coisas. Nós vamos levar o nosso pensamento agora em gratidão ao alto, gratidão a Jesus, a toda a espiritualidade que sempre se acerca no nosso psiquismo, nos intuindo, nos levando a reflexões, a melhor até mentalmente tratar desses assuntos, né? Trazendo sempre para a nossa vida, né, pessoal, individual, o como a gente pode compreender melhor os fenômenos que nos cercam, né? Das nossas convivências afetivas, dos nossos laços familiares, as nossas relações sociais, e que muito e muito tem contribuído para que cada um possa crescer um pouco espiritualmente e se preparar um pouco mais para o porvir, na espiritualidade adiante, e quem sabe lá programar muito melhor uma futura experiência encarnatória. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor. E que assim seja.